Se Deus é bom, por que existe tanto sofrimento? Feche os olhos por um instante e pense: se Deus é todo-poderoso e cheio de amor, por que vemos dor, guerras e tragédias ao nosso redor? Por que pessoas boas sofrem? Por que crianças inocentes enfrentam doenças? Essa pergunta ressoa na mente de milhões de pessoas ao longo da história e talvez, em algum momento da sua vida, já tenha ecoado dentro de você. Mas e se eu te dissesse que essa dúvida pode ser o começo de uma jornada para entender um dos maiores mistérios da existência humana? Imagine um mundo onde não houvesse escolha. Um mundo onde todos fossem forçados a fazer apenas o que é certo, sem liberdade para amar, errar ou aprender. Isso seria realmente vida? Ou seria apenas uma prisão dourada? O sofrimento, por mais doloroso que seja, está ligado a um dos maiores presentes que Deus nos deu: o livre-arbítrio. Deus não nos criou como robôs programados para a obediência, mas como seres capazes de decidir, de amar, de construir e, infelizmente, também de errar. Desde o princípio, Deus deu ao ser humano a capacidade de escolher. No Jardim do Éden, Adão e Eva tinham um paraíso à disposição, mas optaram por desobedecer, trazendo consequências para toda a humanidade. Isso significa que Deus queria que o sofrimento existisse? De forma alguma. Mas o amor verdadeiro só pode existir onde há liberdade. E onde há liberdade, há consequências. Muitas das dores que enfrentamos são frutos diretos ou indiretos das escolhas humanas, nossas ou de outros. Mas e quanto à dor que não parece ter explicação? Doenças que surgem sem motivo aparente, tragédias que atingem pessoas que nunca fizeram mal a ninguém. Aqui entra um segundo aspecto fundamental. O mundo está caído. A criação original era perfeita, mas o pecado trouxe desordem para tudo. Corpos adoecem, a natureza reage com desastres e a própria terra geme, aguardando redenção. A boa notícia: Deus não nos abandonou nesse caos. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que sofreram, mas que no meio da dor descobriram algo profundo sobre Deus. Jó perdeu tudo: família, saúde, riquezas, mas ao final percebeu que sua fé não dependia de sua prosperidade, mas de quem Deus é. José foi traído pelos próprios irmãos e passou anos injustamente preso, mas, no tempo certo, Deus usou sua dor para salvar uma nação inteira. Até mesmo Jesus, o Filho de Deus, enfrentou sofrimento intenso. Foi traído, humilhado e crucificado. Mas foi justamente através de sua dor que veio a maior vitória da humanidade. E isso nos leva ao ponto mais importante. O sofrimento não é o fim da história. O cristianismo não promete uma vida sem dores, mas promete esperança. Cristo venceu a morte para nos dar uma eternidade sem sofrimento. Romanos 8,18 nos lembra: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, a dor de hoje não se compara ao que Deus está preparando para aqueles que nele confiam. Mas isso significa que devemos apenas aceitar o sofrimento passivamente? De forma alguma. Deus nos chama para sermos agentes de mudança. O cristianismo ensina a carregar as cargas uns dos outros, a socorrer os necessitados, a ser luz no meio da escuridão. Em vez de perguntar, por que Deus permite o sofrimento? Talvez devêssemos perguntar, o que Deus quer que eu faça diante do sofrimento? A verdade é que ninguém sai ileso desta vida. Todos enfrentaremos momentos de dor, dúvidas e desafios. Mas a grande questão não é se vamos sofrer, e sim como vamos reagir. Você pode permitir que o sofrimento endureça seu coração, ou pode usá-lo como uma ponte para se aproximar de Deus. Então, se hoje você sente o peso do sofrimento, lembre-se, sua dor não é em vão. Existe um propósito maior.
Deus vê suas lágrimas, ouve suas orações e caminha com você. E no final, a promessa dele se cumprirá. Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21:4. O sofrimento pode parecer um mistério, mas dentro dele há uma chave para algo muito maior. Um Deus que transforma a dor em propósito, a cruz em vitória e a morte em vida eterna. Se o sofrimento tem um propósito, então como devemos enfrentá-lo? Essa é a grande questão. Saber que Deus tem um plano não significa que a dor desaparece instantaneamente. As lágrimas ainda caem, as feridas ainda doem e muitas vezes o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Mas e se a dor não for um fim, mas um meio? E se, no meio do sofrimento, houver uma oportunidade para um encontro mais profundo com o Criador? Pense nisso. Os momentos de maior crescimento espiritual raramente acontecem em tempos de conforto, mas sim nos vales mais escuros da vida. Talvez a sua dor esteja escondendo um convite divino. Olhe para a história de grandes homens e mulheres de fé. Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar Israel. Davi foi perseguido por Saul antes de se tornar rei. Paulo foi preso, espancado e quase morto diversas vezes enquanto levava o evangelho ao mundo. E Jesus, ele suou sangue no Getsêmani antes de enfrentar a cruz. O que essas histórias nos ensinam? Que o sofrimento pode ser uma preparação. Talvez o que você está enfrentando agora não seja um castigo, mas um treinamento. Talvez Deus esteja te moldando para algo maior, algo que você ainda não consegue ver. Mas no meio da dor, a pergunta continua martelando: onde está Deus quando sofremos? Ele está distante? Ele nos esqueceu? A resposta está no próprio Jesus. Diferente de qualquer outra crença, o cristianismo apresenta um Deus que não fica longe do sofrimento humano. Ele entra nele. Deus se fez homem, sentiu fome, sede, cansaço. Foi rejeitado, traído e sofreu uma das mortes mais cruéis da história. Ele sabe o que é sofrer. Ele não olha para sua dor de longe. Ele sente junto com você. Isso muda tudo. O Deus cristão não é apenas soberano. Ele é próximo. Ele é Emanuel, Deus conosco. Se Jesus, sendo Deus, sofreu, isso significa que o sofrimento não pode ser apenas algo negativo. Se até ele passou pela dor, será que não há algo sagrado dentro dela? Veja bem, Cristo não sofreu sem propósito. Seu sofrimento gerou vida, redenção, esperança para toda a humanidade. E se o seu sofrimento também tiver um propósito maior? Se sua dor hoje puder ser a cura de alguém amanhã? Pense nas pessoas que você conhece, que superaram tragédias e, por causa disso, conseguiram ajudar outros. Muitas vezes, nossa maior dor se torna nosso maior ministério. E se a dor não fosse apenas sobre nós? Vivemos em um mundo individualista, mas a Bíblia nos ensina que carregamos as cargas uns dos outros. Quantas vezes Deus usa pessoas para aliviar a dor de alguém? Às vezes, sua oração não é respondida da forma que você espera, porque Deus está preparando alguém para ser essa resposta. Talvez sua cura venha através de uma amizade inesperada. Talvez sua força renasça ao ajudar outro sofredor. O sofrimento nos lembra de que não fomos criados para caminhar sozinhos. Ainda assim, há momentos em que parece que nenhuma resposta é suficiente. Momentos em que a dor é tão intensa que nenhuma explicação parece confortar. E é aí que entra a fé. Não uma fé cega, mas uma fé que enxerga além do presente. Uma fé que entende que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está no controle. Fé não significa ignorar a dor, mas confiar que ela não terá a palavra final. Lembre-se, o sofrimento é temporário.
Ele pode parecer eterno agora, mas um dia ele será apenas uma lembrança distante. Apocalipse 21:4 nos dá uma promessa que ressoa em nossos corações. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Isso significa que cada dor que você enfrentou será um dia apagada pelo próprio Deus. O sofrimento pode ser grande, mas a eternidade com Cristo será infinitamente maior. Enquanto esse dia não chega, temos uma escolha. Podemos deixar que o sofrimento nos destrua, ou podemos usá-lo como um trampolim para algo maior. Podemos permitir que ele nos afaste de Deus, ou podemos usá-lo para nos aproximar ainda mais dele. Jó, depois de todo o sofrimento que passou, disse: "Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." Jó 42:5. E você? Vai permitir que a dor te aproxime ou te afaste? Talvez hoje você não entenda tudo o que está acontecendo na sua vida. Talvez suas orações pareçam sem resposta e seu coração esteja cansado. Mas saiba disto: Deus ainda está escrevendo sua história. E como toda boa história, os momentos mais difíceis costumam ser aqueles que preparam o caminho para a redenção. O sofrimento pode parecer um ponto final, mas com Deus, ele é apenas uma vírgula. A última palavra sempre pertence a Ele. Se tudo que passamos tem um propósito, então como podemos viver em meio ao sofrimento sem nos perder na dor? Como continuar quando o fardo parece insuportável? Essa é a grande questão que muitos enfrentam em silêncio. Às vezes, o sofrimento é tão profundo que palavras não bastam. Explicações não satisfazem e o coração parece afundar na escuridão. Mas é nesses momentos que precisamos lembrar de algo fundamental. A dor pode ser um caminho para a transformação, se escolhermos caminhar com Deus através dela. O apóstolo Paulo, que enfrentou perseguições, naufrágios, prisões e enfermidades, disse algo poderoso: "Porque quando estou fraco, então é que sou forte." 2 Coríntios 12:10. Isso parece contraditório, não é? Como a fraqueza pode nos tornar mais fortes? A resposta está em quem nos sustenta. Quando estamos no fundo do poço, quando todas as nossas forças se esgotam, só nos resta uma escolha: nos render ou nos apoiar completamente em Deus. E é nessa rendição que descobrimos uma força que não vem de nós, mas dele. E talvez seja exatamente isso que Deus deseja ensinar através da dor. Nós vivemos em uma cultura que valoriza o controle, a autossuficiência, a força própria. Mas Deus não nos criou para caminharmos sozinhos. Às vezes, Ele permite que cheguemos ao fim de nossas forças para que possamos, enfim, depender inteiramente dele. Não porque Ele quer nos ver sofrer, mas porque sabe que é nessa dependência que experimentamos o verdadeiro poder e a verdadeira paz. Mas não se engane, confiar em Deus não significa que a dor vai desaparecer instantaneamente. Às vezes, Ele nos livra da tempestade. Outras vezes, Ele nos fortalece para enfrentá-la. A questão não é se Deus vai nos tirar do sofrimento, mas sim se vamos confiar nele, independentemente do resultado. Essa é a fé que transforma, a fé que nos permite andar sobre as águas, mesmo quando os ventos estão contra nós. E aqui está um ponto crucial. O sofrimento pode ser um teste, mas também pode ser um testemunho. Quantas pessoas se aproximaram de Deus ao ver a fé inabalável de alguém que sofria? Quantas vidas foram impactadas por aqueles que, em meio à dor, se recusaram a desistir? A verdade é que o mundo está assistindo. Sua reação ao sofrimento pode ser o maior sermão que você já pregou. Isso não significa fingir que tudo está bem ou esconder sua dor. Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Ele suou sangue no Getsêmani. Ele clamou na cruz: Deus meu, por que me abandonaste?"
Mateus 27:46. Se até ele expressou sua dor, por que você não poderia? Deus não quer que você negue sua dor. Ele quer que você traga sua dor para ele, porque é nele que você encontra descanso, mesmo sem respostas imediatas. E quando a dor parecer insuportável, lembre-se, nada dura para sempre, nem mesmo o sofrimento. Se você está atravessando um momento difícil agora, saiba que isso não é o fim da sua história. Deus ainda tem planos para você, e se Ele ainda permite que você respire, é porque ainda há propósito na sua vida. O que hoje parece ser um fardo pode no futuro se tornar um testemunho poderoso. Talvez hoje você ainda não veja a saída. Talvez você esteja se perguntando se Deus realmente se importa, mas saiba disso. Deus não está em silêncio. Ele está trabalhando nos bastidores. Ele está transformando sua dor em força, sua fraqueza em testemunho, sua tristeza em alegria futura. A cruz parecia ser o fim da história de Jesus, mas 3 dias depois, a ressurreição provou que a dor nunca tem a última palavra. E é por isso que precisamos continuar firmes. Não porque somos fortes, mas porque Ele é. Não porque entendemos tudo, mas porque confiamos em quem sabe todas as coisas. A dor pode ser intensa agora, mas a promessa de Deus é maior. Ele prometeu que um dia toda lágrima será enxugada, que não haverá mais morte, tristeza ou dor. Essa é a esperança que nos sustenta. Então eu te pergunto, o que você vai fazer com seu sofrimento? Vai permitir que ele te afaste de Deus ou vai usá-lo para se aproximar dele? Vai deixar a dor te definir ou vai permitir que Deus transforme essa dor em um novo propósito? Sua resposta pode mudar tudo. Se essa mensagem tocou o seu coração, se fez sentido para você, então não guarde isso só para você. Tem alguém precisando ouvir essa palavra. Então, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida. E nos comentários, escreva: eu confio em Deus, mesmo sem entender. Quero ver quantos de vocês estão dispostos a dar esse passo de fé, e se você ainda não viu os vídeos anteriores, recomendo que assista. Eles vão te ajudar a entender ainda mais sobre fé, propósito e como Deus age mesmo nos momentos mais difíceis. Lembre-se, a sua história ainda não acabou. Deus ainda está escrevendo os melhores capítulos.